Sabe aquela sensação de estar sobrecarregado com tanta dica sobre como ficar rico na internet? Bom, nesta análise, a gente vai desmistificar um pouco esse caminho para o sucesso financeiro. Vamos separar o que é só mito de influenciador e o que é a realidade de quem botou a mão na massa. Para começar, vamos dar uma olhada nessa imagem de sucesso que os gurus da internet vendem para todo mundo. Essa aqui é a famosa receita de bolo, né? Parece que se a gente não acordar às 5 da manhã para tomar um banho de gelo e meditar, nunca vai ter sucesso. É o que se vê em todo lugar. Uma vida perfeitamente otimizada. Pois é, mas aí vem o especialista em finanças Charles Mendlowitz e, bom, ele basicamente joga um balde de água fria em tudo isso. Ele é bem direto ao ponto. Quantos empreendedores de sucesso seguiram essa cartilha? A resposta dele é clara: nenhum. E aqui está o pulo do gato. O grande problema é que as pessoas estão tentando copiar o estilo de vida que os ricos têm hoje, e não o processo, a ralação, o caminho que eles percorreram para chegar lá. Existe um abismo gigante entre uma coisa e outra. Então, se não é nada disso, qual é o verdadeiro caminho? O que, segundo Mendlowitz, realmente funcionou para essa galera? Vamos ver? Olha só que contraste. De um lado, o mito, vida equilibrada, meditação, trabalhe de forma inteligente. Do outro, a realidade nua e crua. Comer mal, trabalhar mesmo doente e aguentar muita, mas muita crítica. É um cenário bem menos glamuroso, né? A jornada de verdade, então, foi marcada por sacrifício. Acordar cedo não era por escolha, era por necessidade. A comida era o que dava, o trabalho era insano, e ainda tinha que lidar com gente dizendo que não ia dar certo. Ler, encontrar mentores, tudo isso era feito nas brechas, quando sobrava um pingo de tempo e energia. Ok, mas se o caminho para ganhar dinheiro é tão difícil assim, como é que se deve investir essa grana suada? O Mendlowitz sugere uma regra bem simples, que, segundo ele, serve para todo mundo. Não importa se a pessoa tem R$ 1.000 ou 10 milhões na conta. E a regra é a seguinte: 90% do dinheiro vai para o que ele chama de papai como mãe. Ou seja, investimentos seguros, de baixa volatilidade. Pensa em tesouro direto, CDB de bancão. O básico bem feito. Os outros 10%? E a história é outra. É a parte do tiro, porrada e bomba. Criptomoedas, ações de empresas pequenas, startups, aquela aposta de alto risco. E essa parte de 10% tem uma função psicológica muito importante. É para alimentar aquele espírito animal, aquela vontade de arriscar e talvez ter um ganho gigante, mas sem colocar em risco o grosso do patrimônio, os 90% que estão seguros. Mas não é só sobre investir, né? Ele também fala sobre uma jornada, uma hierarquia de entendimento financeiro que todo mundo deveria buscar. São 3 níveis que funcionam como um mapa. A gente começa com a maturidade, passa pela inteligência e o objetivo final é independência financeira. O primeiro passo, o mais básico e talvez o mais crucial de todos, é a maturidade. E o que é isso? É simples: gastar menos do que se ganha. Ter a disciplina de poupar de forma consistente. Sem isso, nada mais funciona. É a base de tudo. Depois de dominar a maturidade, vem o nível da inteligência financeira. Aqui a ideia é fazer o dinheiro que foi poupado começar a trabalhar. É sair da poupança e ir para investimentos um pouco mais eficazes que façam o patrimônio crescer de verdade. E, finalmente, o grande objetivo: a independência. Esse é o ponto em que os ativos, os investimentos, geram renda suficiente para cobrir todo o custo de vida. Não só as contas básicas, mas o estilo de vida desejado. É quando o trabalho se torna uma escolha, e não mais uma necessidade. Só que, mesmo depois de chegar lá na independência, ainda existe um último desafio, e talvez seja o mais filosófico de todos. Tem uma frase que resume bem essa ideia: a riqueza de alguém não se mede pelo quanto essa pessoa ganha, mas sim pelo quanto ela gasta. É uma mudança de perspectiva fundamental. Porque o que acontece muito é a armadilha da inflação do estilo de vida. A pessoa começa a ganhar mais e automaticamente começa a gastar mais. Casa maior, carro melhor e no fim das contas a pressão financeira continua a mesma ou até pior. O estresse não diminui. E isso deixa a gente com uma pergunta bem poderosa para refletir. Os gurus ensinam 1000 fórmulas para ficar rico, mas será que algum deles ensina como saber a hora de parar? Como definir o que é suficiente? Fica aí a provocação.